Numa galáxia muito, mas muito distante mesmo, existe um planeta chamado Quont. Quando os habitantes de Quont chegam à adolescência, eles fazem uma viagem intergaláctica para conhecer outras formas de vida no universo. O planeta Terra é a nossa última escala antes de voltar para casa. Mas para cumprirmos nossa missão, precisamos da ajuda de um terráqueo. Para nossa sorte, encontramos o Kleber. E para a sorte do Kleber, ele nos encontrou. Eu sou o Buscador. E junto com a Gabi, o Beto e o Pati, somos os exploradores de Quont. Ai, Buscador, por que ele não manda notícias? Gabi, ouvi dizer que a comunicação intergaláctica caiu por causa de um ser do planeta Paga Paixão, que sobrecarregou a rede com infinitos cartões luz de amor para uma fresconilda do planeta Frescos, que não quer nada com ele. Isso é desculpa de quem não se importa. Ele deve estar em alguma micareta intergaláctica. Beto, tá conectado? O Timóteo não deu notícias. Será que aconteceu alguma coisa? Oi, Gabi, tô conectado. Gabi, daqui a pouco o Timóteo manda notícias. Agora, eu tô no meio de uma cidade, Gabi. É muita gente, é carro e tem loja de roupa, tem muita loja de roupa. Que bom, Beto. Agora, me diz uma coisa. As cidades são todas iguais? Só mora gente nelas? Ou tem porcos, vacas e galinhas andando por aí como na fazenda? E agora você me pegou, Gabi. Eu não sei, mas eu vi uma moça, ela dando comida pros pombos. E eu também vi um cara botando um fio na rede elétrica e uma moça mandou ele parar porque ele tava fazendo gato. Eu não entendi direito. Estranho. Ouvi falar que as pessoas vivem com os gatos na cidade. É muito estranho mesmo. Esse tal de cidade é bem complicado. Eu vou perguntar pro Kleber e já eu te chamo. Kleber? Conectado? Fala, Beato. Como é que você tá? Olha, gostei da camisa, hein? Obrigado, Kleber. Eu achei que combinava comigo. Aqui tem de tudo. Aqui aonde, Beato? Você tá fazendo o quê? Aqui na cidade. Eu tô conhecendo um pouco sobre ela. Kleber, todas as cidades são iguais? E como é que faz uma cidade? Calma, Beato, calma. Não existem duas cidades iguais. Elas têm vários tamanhos e tipos. Ah, e Kleber, que história é essa de que se pode criar gato, mas não pode fazer gato? Olha, Beato, fazer gato significa dizer que alguém fez uma ligação clandestina na rede elétrica. Isso, além de proibido, é perigoso, hein? Ah, então não tem nada a ver com bicho, né? Ah, essa cidade é muito confusa mesmo. E Kleber, como é que eu posso andar aqui sem me perder? E assim, como é que as ruas elas dão em um lugar diferente e dão no mesmo lugar? E por que tem tanto ônibus com número diferente? Me explica. Beato, seja bem-vindo à cidade. Mas não se apavore. Não é tão complicado assim. Mas é necessário empenho para conseguir desvendá-la. Ei, Buscador, o que você me disse sobre a tal cidade que o Beto está tão empolgado? Gabi, se em nosso planeta os habitantes vivem em seus casulos porque não querem ter problemas com os vizinhos, na Terra, muitas pessoas vivem nas cidades. Há cidades grandes, pequenas, de veraneio, fantasmas, para passar o carnaval e para fugir do carnaval. Quem vive nas cidades gosta de desfiles de moda, jogos de futebol, feijoada completa, acarajé e de passear com cachorro no domingo de manhã. Legal. Mas como assim existem várias cidades? Cidade é cidade. Ou não é? É e não é, Gabi. Cidade é igual a zebra. Isso. Todas são listradas, mas as listras são diferentes. Entendeu? Acho que tá dando zebra na sua explicação, Buscador. Beto, tá conectado? Achou algum terráqueo que possa nos explicar o que é cidade?
Que gravata é essa? Gabi, a vendedora disse que é a última moda da cidade. Legal, Beto. Mas você achou alguém que sabe o que é uma cidade? Melhor que isso, eu achei uma pessoa que faz cidade. É verdade que a cidade ela nunca dorme? Não é bem assim, não. Tem uma parte da cidade que dorme e tem uma outra parte da cidade que precisa ficar acordada. E qual é o seu trabalho? Eu sou professora de uma escola de arquitetura, né? Arquitetura e urbanismo. Então, você faz a cidade e depois desenha? Ou você desenha e depois faz a cidade? Uma cidade, ela pode ser feita, pode ser desenhada, projetada antes de ser ocupada. E também as cidades, elas não permanecem paradas no tempo. E o nosso trabalho é acompanhar esse crescimento da cidade, né? Colocando os serviços, abrindo as ruas, planejando os espaços. Kleber, no que precisamos prestar atenção na hora de construir uma cidade? Beto, no caso de desenhos que se transformarão numa casa ou prédio, o importante é ter uma visão espacial. Você sabe bem melhor do que eu o que é espaço, né, Beto? Bom, mas na matemática, quando falamos que uma figura é espacial, queremos dizer que ela tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Casas, prédios, esculturas e até mesmo pessoas têm 3 dimensões. Não é possível. Como assim 3 dimensões? É verdade, Beto. Às vezes usamos vistas específicas para representar num desenho um objeto em 3 dimensões. Esse cubo aqui, por exemplo, pode ser mostrado nas vistas frontal, lateral ou superior. Quando o arquiteto projeta uma casa, ele usa a chamada planta baixa. Veja essas plantas aqui de casas e prédios. Elas são representações planas de figuras espaciais. Agora, Gabi, eu tenho um desafio para você. Eu te mandei o desenho da sala da minha casa. Tente representá-la utilizando o que você tem na ban. Tá bom. Não sei não, Kleber. Mas acho que não tá igual. Gabi, não faz mal que você tenha se confundido um pouco. A gente aqui na Terra também tem dificuldade com essas coisas. Mas, Gabi, eu tenho uma dica pra você. Experimente se colocar nas posições correspondentes a cada vista ou corte e depois compare com a imagem. Por exemplo, monte a forma correspondente ao corte frontal. Em seguida, se posicione para ver de cima e depois vá para o corte lateral. Se tiver alguma dúvida, volte para a vista que você montou antes e veja se está tudo certo. É só treinar que você vai conseguir. Em Planícia, novas técnicas de planificação estão sendo testadas. Kleber, eu tô aprendendo a projetar ruas e cidades. E eu tô achando que eu vou fazer até a minha própria cidade. O nome, eu já tenho até um nome, você quer? É Beto Beteutuba. É uma boa sugestão, Beto. Olha, o que você acha de Ibetópolis do Sul? Bom, independente do nome, para facilitar a localização de pessoas e veículos numa cidade, nós usamos alguns termos de referência. Por exemplo, ruas paralelas são ruas que não se cruzam e têm a mesma direção, ainda que tenham sentidos opostos. Ruas transversais são ruas que cruzam as paralelas. Paralelas e transversais são os exemplos de termos matemáticos utilizados pelas pessoas no seu dia a dia. E em Ibetópolis do Sul só vão ter ruas paralelas. Então nossa cidade não vai ter esquina, né? Veja bem, Beto, o quadrilátero, que em geometria é um polígono com 4 lados, lembra o quarteirão. O quarteirão é a reunião de casas ou edifícios que ficam entre 4 ruas. Já a quadra se refere à distância de uma esquina a outra, no mesmo lado da rua. E eu quero ser o arquiteto de Ibetópolis do Sul. Só que eu vou precisar de um bom engenheiro. E como você é bom em cálculos, eu tinha pensado em você. Você topa? Olha, Beto, eu acho que essa cidade vai ficar só no projeto, hein? Mas voltando aos paralelos entre cidade e cotidiano, podemos dizer que toda cidade tem um centro, que é, em geral, uma região comercialmente desenvolvida. A noção de centro nos lembra os elementos da circunferência: centro, raio, perímetro. Nas cidades, as vias radiais partem do centro e as vias perimetrais circundam o centro. A matemática nos ajuda a entender melhor as cidades. Gabi, você entendeu tudo? Tem alguma dúvida? Que sorriso é esse, hein? As vias podem ser radiais.
mas eu tô radiante. Chegou um cartão luz do Timóteo. Ai, buscador, eu sabia que meu Timóteo não ia me esquecer. E você dizendo que ele tava em alguma micareta intergaláctica. Foi você que... Bom, o que o Timóteo fala no cartão luz, Gabi? Não é assim, buscador. Tem que sentir o cartão primeiro, ficar curiosa. E aí, quando você não aguentar mais de saudade, você lê. Bom, ao menos a gente sabe que o serviço de entrega de cartões luz intergaláctico voltou a funcionar normalmente. Ei, buscador, como eles fazem aqui na Terra quando querem mandar uma mensagem? Diferente de Conte, onde as mensagens são entregues pelo serviço de catapulta propulsora ou por sua concorrente, a Abutre Entregas Rápidas, aqui na Terra, eles têm várias maneiras de enviar uma mensagem. Em alguns lugares, eles mandam sinais de fumaça ou um motoboy. Em outros, tocam tambores, mandam e-mails e usam o correio para entregar cartas de amor e pacotes variados. Então eles também são românticos. É por isso que eu tô adorando esse planeta. Mas, buscador, o que é correio? Como ele entrega as cartas de amor? Gabi, o correio é um serviço de entrega através de correias. As cartas são colocadas numa esteira maluca que lança mensagens para todos os lados e quem quiser que pegue a sua. O nome correio vem de correria, pois cada um tem que correr atrás de sua carta. Acho que maluca essa sua explicação, buscador. Beto, tá conectado? Eu tô com uma dúvida. Oi, Gabi, tô conectado, pode falar. Se eu quiser mandar uma carta pra alguém, o que eu preciso saber? Ah, você só precisa saber aonde a pessoa mora. Eu acho que é só isso. Sério? Mas com esse monte de cidade de tudo quanto é tamanho, não corre o risco de ter duas ruas com o mesmo nome? É, isso acontece, mas eles sabem quando é pra um e quando é pra outro, pelo cheiro da carta, pela cor da carta. Eu não sei, Gabi, mas vou perguntar pra alguém que sabe e vou tirar minhas dúvidas. Gabi, tem certeza que você não quer abrir esse cartão luz que o Timóteo mandou? Pode ser que ele traga alguma notícia bombástica ou alguma informação que vai mudar os rumos do universo. Chega, buscador. Vamos ver se o Beto conseguiu achar alguém que sabe como as cartas chegam às pessoas. Beto, cadê você? Gabi, eu tô aqui com um cara que sabe mais de carta do que um cartomante. Ele é um carteiro. Você já entregou muitas cartas de amor? Já entreguei, mas hoje em dia, com a internet, diminui um pouco. E você recebe muita carta? Infelizmente, só conta. E se eu quiser mandar uma carta, o que eu preciso escrever nela? O destinatário, o endereço, o bairro, a cidade e o CEP são fundamentais para que sua carta chegue ao destino certo. Ah, e o que é esse tal de CEP? O CEP é o Código de Endereçamento Postal. Ele representa estado, bairro, a rua, o distrito, tudo para facilitar ao carteiro. Kleber, quando você era criança, você mandava carta pro Papai Noel? É, Beto, quando eu era criança eu mandava muita carta pro Papai Noel. E qual é o endereço dele? Eu tô querendo perguntar umas coisinhas. Bom, Beto, eu acho legal você querer entrevistá-lo, mas eu vou logo avisando que ele é um cara muito ocupado, hein? Agora, se você quiser mandar uma carta pra ele, é preciso ter algumas informações. Por exemplo, existe um lado certo para indicar a pessoa que irá receber a carta e a pessoa que envia a carta. E como o carteiro falou, é utilizado um código numérico para facilitar a organização e a distribuição das correspondências. O CEP, ou Código de Endereçamento Postal, que serve para identificar as ruas. E isso são aqueles numerozinhos atrás da correspondência? Exatamente, Beto. As pessoas em geral pensam em contas quando veem números, mas os números têm muitas outras funções além de contagem. Eles são utilizados para codificar e ordenar diferentes coisas nas cidades. Todas as construções dos dois lados das ruas são numeradas. De um lado os números pares e do outro os números ímpares. Para facilitar a orientação, esses números são escritos sequencialmente, respeitando a ordem crescente ou decrescente, dependendo do sentido em que você estiver caminhando. Ah, então quando eu estiver acompanhando os números crescentes, eu tenho que andar pra frente, e quando eu estiver acompanhando os números decrescentes, eu tenho que andar de costas?
Não, Beto, não é nada disso. Ande sempre em frente. Bom, como eu estava dizendo, os números são utilizados como códigos nas placas dos automóveis e para diferenciar os ônibus. Eles recebem uma numeração de acordo com o seu trajeto. Assim fica mais fácil saber para onde eles vão. Enquanto isso, em Sortudos, nosso correspondente tenta descobrir como chegar à praia. Coitado do Coati, buscador. Não vai chegar à praia nunca. Eu fiz uma pesquisa e descobri que muitas vezes as informações na cidade estão em números romanos. Você sabe o que é isso? Qual a diferença deles para os outros números? Gabi, o problema dos números romanos é que eles brigavam com todo mundo. Dizem que os números romanos eram péssimos vizinhos, por isso eram mal vistos na confraternização de condomínios pelos egípcios, persas e árabes. Depois de arrumarem vários barracos, os números romanos foram banidos das cidades e mandados para um retiro espiritual na Grécia. Ouviu essa maluquice, Kleber? Bom, Gabi, a história não é bem essa. Os números romanos são difíceis, mas não por arrumarem tumulto com os vizinhos, mas por causa das operações matemáticas. Para contar, sempre foi necessário um código para representar o conceito de número. Atualmente, nós utilizamos o sistema indo-arábico. Nele, apenas 10 símbolos servem para representar infinitos números. Para isso, cada posição tem um valor relativo diferente. Eles representam unidades, dezenas, centenas e por aí vai. Só 10 símbolos representam infinitas possibilidades. Pois é, Gabi. Mas até esse sistema se consolidar, muita história já tinha rolado. O sistema de numeração egípcio, por exemplo, era diferente do indo-arábico. Um dos problemas era ter de usar símbolos diferentes para representar números cada vez maiores. Beto, tá conectado? Olha, eu mandei para você pelo correio uma caixa com vários números egípcios. O seu desafio é representar os números 37 e 73. Tá bom, Kleber, eu vou tentar. Pessoal, eu preciso da ajuda de vocês. Eu tenho aqui uns números egípcios e eu preciso representar os números 37 e 73. Vocês me ajudam? Aí. Tá, aqui. Uma maneirinha. Kleber, esse pessoal do Egito é muito louco. Por isso que vocês não descobriram como eles construíram as pirâmides. E nem nós como resolver o desafio dos números egípcios. Bom, Beto, as pirâmides são maravilhosas, mas o sistema numérico egípcio tem algumas complicações. Se a gente usasse esse sistema para descobrir o preço do lanche, por exemplo, seria uma tarefa bem complicada. Mas vamos resolver o desafio. No nosso sistema, os números 37 e 73 são escritos com os mesmos símbolos, mas em posições diferentes. Cada posição tem um valor relativo diferente. Unidades, dezenas, centenas e por aí vai. Para os egípcios, as unidades, dezenas, centenas eram representadas por símbolos e não por posição. Eles usavam um símbolo chamado bastão para contar as unidades. Já para contar as dezenas, eles usavam um símbolo chamado calcanhar, que na verdade parece mais um U invertido. Para representar o número 37 no sistema egípcio, precisamos de 3 calcanhares e 7 bastões. No sistema egípcio, o número será o mesmo, independente da ordem dos símbolos. Já para representar o número 73 no sistema egípcio, precisamos de 7 calcanhares e 3 bastões. É por isso que não usamos o sistema numérico egípcio. Ele é muito mais complicado que o indo-arábico. E aí, Gabi? Que cara é essa, hein? Confuso esse negócio de número egípcio. Mas confuso mesmo é esse lance com o Timóteo. Eu abri o cartão luz. Ele quer que eu largue tudo aqui na Terra e vá viajar com ele. E
agora, buscador, o que eu faço? Se eu fosse você, Gabi, o que eu... Não, buscador, tudo bem. Eu vou pensar e depois eu decido. Ai, buscador, o que eu faço? Por que a vida é tão difícil? Depende, Gabi. Romeu achava a vida difícil porque não tinha Julieta. E Julieta achava a vida difícil porque não tinha Romeu. Mas nem todo mundo acha a vida difícil. Alguns acham a vida boa, outros acham que viver é uma arte. E tem aqueles que não acham nada, porque estão vivendo a vida em vez de achar a vida difícil. Buscador, essas suas explicações estão complicando a minha vida. Beto, amigo, tá conectado? Tô conectado, Gabi. Beto, eu tô confusa. O Timóteo quer que eu largue tudo pra fazer uma viagem com ele. Mas, Gabi, você não pode ir embora agora. A gente ainda tem muita coisa pra aprender aqui na Terra. Eu sei. É por isso que eu tô confusa. Que boné é esse? Eu sabia que você ia gostar. Eu conheci um pessoal que faz intervenção urbana. Eles fazem grafite, arte, música, essas coisas. E esse boné faz parte do visual deles. Eu tô indo encontrar esse pessoal agora e depois eu entro em contato com você. Fica firme. Buscador, o Beto falou em grafite. O que é grafite? Gabi, o grafite é o primo pobre do diamante. O diamante é um cara metido a besta que mora em uma cobertura de frente para a praia e circula por lugares sofisticados no dedo de uma madame. Já o grafite é um cara que corre atrás, trabalhador, que está sempre estudando para ter um futuro gratificante. Eu não sei não, buscador. Sua explicação não foi nada gratificante. Beto, amigo, esse grafite de vocês tem alguma coisa a ver com lápis ou diamante? Gabi, eu tô meio confuso. Mas eu sei que o que eles fazem é muito valioso. E eu tô com um amigo meu grafiteiro que vai me responder todas essas perguntas. Grafite tem a ver com lápis? Mais como uma prévia do que a gente vai fazer na rua. A gente usa muito lápis em casa, mas na rua é só spray mesmo. E você só pinta no muro? O grafite é na rua, é no muro, é na parede, E é difícil fazer um desenho pequeno, depois aumentar ele pra ficar grande na parede, mas ele era pequeno que não é grande. Ele é grande na parede, pequeno no papel, mas a gente usa as mesmas proporções. Kleber, decidi o que eu vou ser. Eu vou aprender a grafitar, vou pintar muros pela cidade e vou ter minha própria marca de roupa. É, Beto, eu serei seu primeiro cliente, mas para aprender a grafitar, você precisa saber alguns conceitos importantes. No dia a dia, semelhante significa algo parecido, mas em matemática, semelhante é quando há proporcionalidade entre os elementos correspondentes de uma figura. Para ampliar e reduzir figuras, podemos usar o método dos quadriculados. É muito simples e parece com um jogo de batalha naval. Colocamos em cima do desenho um papel vegetal com uma malha coberta por quadradinhos de 1 centímetro de lado. Para ampliar a figura, podemos utilizar, por exemplo, a escala de 1 para 2, ou seja, utilizamos a malha ampliada coberta por quadradinhos de 2 centímetros de lado. E aí você dobra o tamanho da figura? Exatamente, Beto. Quando dividimos uma figura em vários pedaços pequenos, fica mais fácil fazer a ampliação. Concentramos nossa atenção em cada quadradinho específico e o completamos. Ao final, se não houver distorção, a imagem terá o dobro do tamanho da original. Enquanto isso, em Escaloucas, um planeta sem escala, O problema em Escaloucas é que lá não existe escala. Escala e proporcionalidade são importantes conceitos presentes na matemática e nas nossas vidas. O Coati não precisaria de um mapa do tamanho da própria cidade se utilizasse a proporcionalidade para estabelecer uma escala. A escala é a razão da medida no desenho pela medida real. Por exemplo, na escala de 1 para 1000, cada segmento de comprimento 1 na figura tem comprimento 1000 na realidade. Nesse mapa aqui, a escala é de 1 para 100. A distância entre as cidades no mapa é de d centímetros. Então, a distância real é de 100 vezes d centímetros. E aí, Beto?
eu tô vendo que você utilizou o método do quadriculado. Conseguiu fazer o desenho? É, Kleber, eu acho que eu vou precisar de um pouco mais de prática. Continua praticando, Beato. Gabi, numa escala de 0 a 10, o quão decidida você tá depois de abrir o cartão luz do Timóteo? Não sei. Na minha escala de confusão, eu tô 10. Na de decisão, eu tô 0. Na de saudade, eu tô 1000. Olha, eu sei que esse cálculo é complicado e o resultado nem sempre é o que esperamos. Mas qual a sua prioridade? Meu sonho sempre foi fazer essa viagem aqui pra Terra. Mas agora... Olha, quando você e o Timóteo se encontrarem de novo, terão um monte de histórias pra contar. Pensa nisso, Gabi. Olha, eu tô indo pra casa, mas se precisar é só me chamar, tá? Buscador, eu quero escrever um cartão luz pro Timóteo. O que você acha? Gabi, tenho várias mensagens prontas nos meus arquivos. O amor é amar o amado errado e cansado de tanto... É melhor não. Deixa que eu mesmo escrevo. Mandei um cartão luz pro Timóteo. Disse que se ele gosta de mim de verdade, ele vai me esperar. Será que eu fiz a coisa certa? Não sei, Gabi. E eu também tô meio sem saber o que fazer, sabe? Eu tinha decidido ser grafiteiro. Só que eu não sei desenhar. Numa escala de alegria e tristeza, você tá mais alegre ou triste? Eu tô muito feliz de estar aqui com você, Gabi. E hoje eu descobri uma profissão nova. É, uns caras que botam umas roupas legais e eles andam de um lado pro outro numa passarela. Passarela. É, você conhece? São os modelos. Eu acho que eu consigo fazer isso, né? Não parece ser tão difícil. É, vale a pena tentar. A minha sugestão é a gente continuar pesquisando sobre esse planeta estranho e divertido chamado Terra.